as obras lá no Belo Vale. Mas o pessoal me relatou, estou indo na sexta-feira, o pessoal me relatou que a bomba do poço, né, vai ser ligada amanhã, e a gente vai fazer a análise da água. Também já vai se começar a montar a primeira etapa do reservatório, que é o alicerce, e já o primeiro andar, por assim dizer. E o portal, a gente já está também, continuamos lixando as peças e já colocando no formato do portal, né? Já alocando mesmo no portal. Então, enfim, sexta-feira eu tenho novidades para vocês, de lá com fotos e imagens de lá do Belo Vale, para a gente ir informando como é que estão as obras, tá bom? Mas está tudo dentro do planejado. Eu acho interessante a gente já começar com a leitura do estatuto, para a gente não perder tempo e dar continuidade. Eu queria avisar vocês que o que foi corrigido na nossa última reunião, a gente já vai trazer ele todo pronto, tá certo? A gente não trouxe nenhuma novidade hoje em relação àquilo que foi conversado na última reunião, para a gente dar continuidade à leitura dele hoje e, numa próxima oportunidade, a gente vai trazer já com as modificações que foram sugeridas. Então, vamos lá, gente. Uma assembleia, quando é feita para associação, é uma leitura de ata, né? Quando a gente fizer a assembleia, a gente vai fazer uma leitura da ata das reuniões, o pessoal ficar ciente do que aconteceu, no caso, né? Ô, Júlio, rapidinho, vou te cortar rapidinho, que eu me lembrei aqui, com relação à própria diretoria da associação, né? Foi ventilado alguns nomes que poderiam fazer parte da diretoria. A gente poderia marcar uma reunião com essas pessoas, aqui no próprio escritório. O que você acha? A gente fazer uma lista com essas pessoas, já nos reunirmos, já mais ou menos encaminharmos as pessoas que têm interesse em participar da diretoria, e, lógico, ser colocado em votação, na assembleia, tudo como deve ser feito. Então, vou sugerir aos participantes do grupo que coloquem o nome daqueles que têm interesse em participar da reunião da diretoria, para a gente já pensar nisso também, para já dar seguimento nesse sentido. Ô, Vinícius, a gente já tem alguns nomes já, o pessoal vem dando nomes para a gente, pessoal que quer também participar da direção pode estar entrando em contato com o meu nome é Júlio, sou Vinícius, Rafael, e dar o nome, a gente vai marcar uma reunião, Vinícius, vamos se ver amanhã qual é o melhor dia, a gente já pode chamar o pessoal que já deu os nomes, né, e convocar quem quiser também participar da reunião. Essa reunião vai ser presencial, no escritório, as pessoas que vão participar da diretoria, elas têm que morar em Vitória da Conquista, não tem como não ser, porque precisa de assinatura dessa disposição, mas pode, como é que fala? O pessoal de fora pode estar participando como é que fala? Como suplente, no caso, o pessoal que é de fora. Mas para participar da direção mesmo, diretamente, só o pessoal de Conquista. Então, a gente tem que fazer uma reunião presencial aqui. Vamos ver um horário, Vinícius, um dia bom, a gente já marca com o pessoal e a gente já começar a criar o corpo da direção, né? Ou a chapa, porque se vier, por exemplo, 30 pessoas, aí a gente tem que fazer 2 chapas, no caso. Se vier 20 pessoas, aí é uma chapa só, no caso. É importante que tenha pelo menos 20 pessoas para compor a chapa, no caso. Eu vou iniciar aqui, gente. A gente estava no artigo 16º, né? A gente está começando agora com o parágrafo 1º. Então, o que vocês tiverem dúvida, não conseguir ler, alguma coisa desse sentido aí, vocês podem estar parando na hora, pedindo para poder, levantando a mão para a gente poder tirar a dúvida ou dar sugestão. E a votação, a gente levanta a mãozinha, né, vê a quantidade de mãozinha para o sim, viu? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. É facultado ao associado representar-se por procurador, mediante procuração particular, seja ele associado ou não, com direito a voto nas Assembleias Gerais. Contudo, não é permitido que o procurador represente mais de um associado, independentemente da quantidade de frações ideais de modo fiscal
do associado representado. O voto proferido pelo seu procurador contará apenas com um único voto. Então, aqui a gente fala o seguinte, que a pessoa que quiser ser representada na Assembleia pode ser representada, agora, se ela tiver 3 frações, 4, só valerá um voto, no caso. Vocês têm objeção contra esse parágrafo? Ou pode continuar da forma que está? Boa noite, Railton. Ailton, a benção, Ailton. Beleza, boa noite. Na quarta-feira da última reunião, esse tópico já foi votado já, não foi não? Ailton, eu passei para a Júlia que tinha parado aqui no artigo 16. Posso ter me equivocado. Se já foi votado, a gente pode dar prosseguimento ao artigo 17. Na verdade, foi votado só a questão da quantidade de votos por fração, mas não foi explicado que teria procuração. Essa parte, acho que não foi lida, não. Mas vamos seguir aqui, que aqui está do lado mesmo, né? Eu acho que foi isso. O parágrafo primeiro não tinha sido lido, não. Isso. Ao parágrafo 2º, o cônjuge devidamente identificado, independentemente do regime de casamento ou união, poderá representar o proprietário, com ou sem procuração, com direito a voto. Então, a direção sendo organizada, o que acontece? Às vezes o casal ele não tem nem união estável, mas eles dois podem estar fazendo uma declaração de união e assinando um documento que serve como documento para associação, no caso. Parágrafo 3º. Se unidade ou fração... eu vou ser, assim, eu vou também tocar no assunto aqui. Existem casais também, né, que de homem com homem, mulher com mulher também, pode estar um representando o outro, viu? Então, é normal, hoje é muito tranquilo isso. Então, às vezes, o casal não casou ainda, pode vir os dois assinarem para um representar o outro, no caso, quando um não for o titular do contrato, né? E acaba que hoje eles têm direito por lei também. Parágrafo 3º. Se uma unidade ou fração ideal pertencer ou vier a pertencer a mais de uma pessoa, essas deverão designar uma dentre elas para representá-las na associação, o que se fará mediante mandato especial ou carta, sob pena de suspensão temporária do direito de voto e outros assegurados neste estatuto, ressaltando que é vedada a fração ideal do modo fiscal inferior a 1.500 metros quadrados. Então, é aquela situação que eu falei para vocês. Às vezes moram ou 2 mulheres ou 2 homens. E se eles tiverem, como é que fala, forem um casal, eles vão lá e façam e assinam um documento dizendo que são um casal. E se não forem, aí são sócios, cada um tem um pedaço de terra ali, então esses aí, um só pode representar. E aí tem que ser designado entre eles para fazer essa representação. Por quê? Só pode ter um voto por fração, no caso. O associado presente à Assembleia Geral deverá identificar-se e assinar o livro de presença, e só terá direito a voto depois de cumpridas formalidades. Não poderão exercer o direito do voto na Assembleia Geral os associados inadimplentes com suas obrigações pecuniárias para a associação, há mais de 30 dias. Esse 30, 60 dias, vocês podem estar resolvendo com o tempo, né? Mas a gente coloca 30 dias, que eu acho que todo mundo que queira participar de uma assembleia é importante estar quitado com o condomínio, né? Até porque vai estar fazendo o uso dele diariamente. Presidirá a assembleia o presidente da associação, exceto quando se tratar das prestações de conta da administração, caso em que o presidente será indicado por maioria dos presentes. A gente vai fazer uma assembleia geral todo ano. E o presidente, ele tem que, como é que fala, ele tem que se afastar do cargo para que outra pessoa tome conta, para que ele seja, como é que fala, aferido, no caso, né? E aí essa pessoa, na hora, o pessoal escolhe o presidente. Geralmente, sempre pega a pessoa do conselho consultivo. Mas aí vai de vocês. Presidirá a assembleia, a associação, vamos lá. O presidente da Assembleia escolherá um associado para, na qualidade de secretário, compor a mesa diretora dos trabalhos.
Artigo 20. A Assembleia Geral realizar-se-á em primeira convocação com a presença em metade de mais um dos associados, no mínimo, e em segunda convocação a ser realizada 30 minutos após a primeira, com pelo menos 10 pessoas, 10 associados presentes. É constitucional a própria associação dizer a quantidade de pessoas que podem estar presentes para valer voto. O que significa? Aqui está 10 pessoas, se vier 5, não é validado. Então, a partir de 10, a gente quer validar para que você tenha votos. Exemplo, a gente começou com 70 pessoas aqui, 78, não foi no primeiro dia? Segundo dia foi 50, hoje já foi 24. Então, o pessoal vai ficando assim, né? Vai se cansando, vai se eximindo do trabalho, no caso, e, por exemplo, se chegar a 9 pessoas, não tem como ter voto, por exemplo. A gente colocou 10 pessoas. Se vocês quiserem colocar 20 pessoas, 30 pessoas, a gente pode estar votando agora também. Se não, deixa aí 10 como está. Aí vocês que decidem aí, no caso. Pode continuar, né? Pronto. Artigo 21. As decisões da Assembleia serão tomadas por maioria simples dos votos presentes, observando o quórum mínimo, exceto quando esse estatuto dispuser de forma diferente. Parágrafo 1º. Caso haja empate no voto de Minerva, será proferido pelo presidente da Assembleia. Então, o presidente ele não vota, só se houver empate na votação. A votação, ela não como é que fala? Secreta, não. O pessoal levanta a mão, já está votando já, viu, gente? Parágrafo 2º. As decisões da Assembleia Geral serão consignadas em ata, registradas em livro próprio, acompanhada da lista de presença, obrigarão a todos os associados presentes ou não na Assembleia e será lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa diretora e por uma comissão de pelo menos 5 membros, designados pelo plenário ao final da Assembleia. Toda decisão, todo artigo que for mudado em Assembleia Geral começa a ser lei. Esse artigo ele é registrado e depois a associação vai ver se vai registrar no estatuto de imediato ou vai aguardar para registrar algumas modificações de uma vez só. Mas, pelo menos uma vez por ano, é interessante que se registre atas, né? Aí o próprio governo pede esse registro de atas, no caso. E vira lei. Eu não fui, não participei, eu não votei, problema. Você não votou, mas quem votou vale o voto de quem estava na Assembleia decidindo. O presidente, nos 15 dias subsequentes à realização da Assembleia Geral, comunicará aos associados o que foi deliberado, mediante grupo de WhatsApp ou e-mail, constante na ficha cadastral de cada associado. Artigo 22. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. Artigo 23. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á semestralmente nos meses de janeiro e julho, impreterivelmente em data marcada pela diretoria, competindo-lhe. Então, são assembleias que são obrigatórias, então, pelo menos 2 vezes por ano, uma no meio do ano, para ter um balanço do que foi feito, e do final do ano, para ter um balanço de registro mesmo, de contabilidade, de tudo isso aí, no caso. O competindo, letra A, discutir e votar os relatórios e as prestações de contas da administração relativas ao exercício fino de 31 de dezembro de cada ano, aprovar o orçamento de custeio e respectivos receitas para o exercício em curso, aprovar o valor máximo teto para cada despesa que poderá ser assumida individualmente pelo presidente ou pelo tesoureiro, eleger a diretoria, o conselho consultivo e o conselho fiscal, promover prestação de contas parcial no mês de julho, anual no mês de janeiro aos associados, deliberar sobre outros assuntos de interesse da associação e de sua competência. Então, vamos supor que daqui 3 meses, 2 meses, a gente
como é que fala? Dê posse para a diretoria. Essa diretoria, se a gente marcar daqui a um ano, ela só vai, a votação dela vai ser em janeiro. Então, não vai ser agora em março, por exemplo, vai ser em janeiro. Então, a gente vai deixar sempre para ter votação, troca, como é que fala, de diretoria, sempre no mês de janeiro. Em caso de impossibilidade de realização da Assembleia Geral Ordinária em tempo previsto para deliberar sobre a linha D desse artigo, permanecerão em seu cargo os membros da diretoria do Conselho Consultivo do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Ordinária anterior, até a eleição e posse dos novos membros da nova administração. Artigo 24. Compete exclusivamente à Assembleia Geral Extraordinária apreciar assuntos específicos do objeto da convocação, tais como a extraordinária, fora essas duas que a gente vai fazer anualmente, vamos supor que nesse meio tempo aí precisa fazer uma arrecadação, fazer um impulso, fazer alguma coisa. Então, a gente faz essa extraordinária. Destituir membros da diretoria e do conselho, se for o caso, apreciar e votar alterações estatutárias, dissolução voluntária da associação e nomeação do liquidante, decidir em grau de recurso os assuntos que tenham sido deliberados pelo presidente e a ele levados a pedido da parte interessada, deliberar sobre assuntos relevantes que não sejam de competência da Assembleia Geral Ordinária. Uma festa, por exemplo, se o pessoal quiser fazer. Letra F. Em caso de dissolução da associação, o patrimônio remanescente será destinado a outra instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrado no Conselho Nacional de Assistência, CNAS, ou entidade pública aprovada em Assembleia. A associação, a empresa, a Belo Vale, quando ela terminar de vender todos os ativos, ela não vai ficar, o CCIR não vai ficar mais em nome dela, ela vai transferir isso para os proprietários que compraram, e as passagens de servidão, que são frações também das glebas, elas serão doadas para a associação. Então, a associação vai ter patrimônio, sim. Todas as passagens de servidão do empreendimento pertencem à associação. Então, todo mundo que estiver andando, passando de carro, andando de bicicleta, de cavalo, que estiver andando na passagem de servidão, vai estar andando dentro de um patrimônio que é da associação. Então, é importante explicar isso para vocês, para aqueles que têm interesse de não pagar, por exemplo, o condomínio. Ah, mas eu não preciso pagar, não. Você está passando pela passagem de servidão que passa para a associação. Isso, a gente fala isso muito porque tem gente que acha que é arbitrário cobrar um condomínio, sendo que vai ter que ter mesmo, na situação de manutenção, de limpeza, de segurança, de tudo, de vida mesmo, no caso. E de valorização também. Artigo 25. A Assembleia Geral Extraordinária será convocada pelo presidente da associação, pela diretoria ou requerente qualquer associado, desde que este obtenha o apoio de 5 associados em pleno gozo de seus direitos. Vamos supor que a diretoria seja uma diretoria corrupta. Ou a pessoa, o presidente ou o vice-presidente, alguém da diretoria não está conivente com o espírito da associação, que é o espírito do Belo Vale, né? São pessoas que querem trabalhar, que querem ver o negócio acontecer. E o pessoal está vendo essa maremolância e quer mudar, não dá, tem que mudar. A diretoria que a gente sabe não dá, não tem como. Então, se 5 associados fizer um documento, assinar, elas podem convocar a Assembleia. E o presidente, no caso, é escolhido pela Assembleia, mas falo pelo pessoal da Assembleia. Para quê? Para que possa ser aferido e discutido a pauta, né? Então, assim, não é porque eu sou presidente de uma associação que eu posso, ninguém vai me tocar, né? Não é assim, não. Então, a própria Assembleia pode ser convocada pelos seus associados a partir de 5, desde que preparem um documento para isso. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantindo o quinto dos associados
o direito de promovê-lo. Artigo 26. A destituição, demissão, a pedido ou abandono de seus cargos da diretoria não exime seus ocupantes das respectivas prestações de conta de suas gestões. Então, eu entrei para presidente, eu usei o dinheiro da empresa, eu fiz alguma coisa errada, o BO, para vocês terem noção, é feito na Polícia Federal, não é nem na Polícia Civil, né? Então, é um órgão federativo, então qualquer denúncia que couber a associação é através da Polícia Federal. Então, é importante a pessoa entender que não vai ser só saindo da presidência que vai ficar do jeito que está, não. Ela pode ser, sim, fazer uma auditoria, fazer qualquer coisa desse tipo aí, se for questão de gestão fraudulenta. Mas a gente sabe que ninguém está aqui para isso. É só uma situação feita para poder remediar se acontecer. 27ª. Os membros da diretoria do Conselho Consultivo do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 ano. Outra coisa, vocês querem que a diretoria fique 2, 3 anos, 4 anos, 1 ano? Como é que vocês estão pensando aí? Como é que vocês querem? Você tem alguma sugestão aí, Vinícius? 1 ano eu acho pouco. Pelo menos na primeira gestão. Eu acho 1 ano pouco. Eu acho que 2 ou 3 anos, né? Mas aí o pessoal que vai... A gente pode fazer uma votação aí, 3 anos, levantar a mão, pessoal, e 2 anos o pessoal não levanta. Certo. Então, vamos contar aqui as mãozinhas aí. Tem 23 pessoas aí, o pessoal que puder levantar a mão para ser 3 anos, e quem não levantar fica para 2 anos. Quem não levanta a mão é 2 anos, e quem levanta a mão é 3. Pronto. Então, ó, pelo tempo aqui, o pessoal não levantou a mão, então vai ser 2 anos, então. A gente vai mudar aqui, viu, Vinícius? Ô, Júlio, se Cláudia pediu para repetir a pergunta. Pediu para repetir a pergunta. A diretoria, ela pode ter ou 2 anos ou 3 anos de mandato. Então, a gente perguntou, quem levantar a mão está votando para 3 anos. E quem não levantar, a gente entende que vai continuar com 2 anos, no caso. Vocês querem fazer a votação novamente? Pode falar, Sérgio. Acho que o Sérgio está votando, gente. Está votando sim, né? O pessoal está votando novamente, né? Isso. Agora, sim, pela quantidade de pessoas, acho que vai ser 2 anos mesmo. Isso. Vamos deixar 2 anos, aí na Assembleia... A gente pergunta novamente, né? Bom, então vamos lá. Então, está mudado aqui, permitindo a reeleição integral, exceto para o Conselho Fiscal, que deverá ser renovado bienalmente, pelo menos em terço dos seus membros. Pode haver reeleição? É outra pergunta também. Sim ou não? Sim para reeleição e não para reeleição. Não é não levantar a mão. Vou pedir para a Sérgio baixar a mão aí, Sérgio, para a gente começar a votação. Franciele também, só para a gente começar a votação. Pronto. Ó, sim é para reeleição. E não levantar a mão é para que tenha, para a pessoa só vai falar candidato uma vez, não tem a reeleição. Pode começar a votar, pessoal. Lembrando o seguinte, viu, pessoal? Para a gente conseguir formar uma diretoria para uma associação não é fácil. Achar nomes e tal. Então, assim, à medida que ela vem funcionando e vem dando certo,
Eu acho natural uma reeleição, lógico. Se surgir uma nova chapa nesse processo eleitoral, ela pode perder a chance de se reeleger. Mas lembrando que não é fácil se formar uma chapa para diretoria de associação. Então, talvez uma reeleição seja interessante nesses casos. Sim, aí então a votação é essa mesmo? Alguém quer votar mais aí? Quer falar, Sérgio? No caso aí, reeleição, né? No caso, seria reeleição. A gente colocou, estamos votando, né? A gente tem 23 votos. E, então, por enquanto, tem 9, por exemplo. Se o pessoal votar, por exemplo, 12 votos, aí vai ter reeleição. Se continuar do jeito que está aí, vai ter só eleição, não podendo ter eleição. Aí vai ter que lançar outra chapa, no caso. Certo. Aí é a votação do pessoal aí que garante. Tem que ter a reeleição, igual condomínio, né? Daqui onde eu moro mesmo, É isso tem mesmo, né? de 2 em 2 anos tem a reeleição. Isso. É bom Aí confirmar vocês querem... que todo mundo está aí também. Porque, assim, quem quiser defender o voto aí agora, gente, pode falar, viu? Pronto. Alguém quer falar mais? Já pode definir aqui a votação? Pronto. Então, deu 12 pessoas, vai poder ter reeleição, então, viu, gente? No caso. Não vou mexer aqui, não. Aí eu vou pedir para o pessoal baixar as mãos aí. Vamos lá. A eleição de que trata esse artigo se fará por votação em chapas, nas quais constarão os nomes dos candidatos para todos os cargos efetivos e suplentes, cuja inscrição será obrigatoriamente feita com antecedência mínima de 3 dias da data da realização da Assembleia, convocada para tais fins. Então, até 3 dias antes da Assembleia, pode-se propor uma chapa, no caso. Eu acredito que se o pessoal tiver um pouquinho assim, né? Se acontecer da chapa ser formada na Assembleia, o pessoal tiver interesse em votar, dá até para mudar isso aí nesse sentido, né? Mas eu acredito que, por experiência, que vai ser uma chapa só. Parágrafo 2º. Em caso de impedimento temporário, o presidente será substituído pelo vice-presidente. E se, simultaneamente, ocorrer o impedimento temporário do presidente e do vice-presidente, os cargos serão preenchidos por membros do Conselho Consultivo, por decisão entre eles. Então, terá 3 membros do Conselho Consultivo, se houver uma situação de precisar do presidente ou do vice. Se não tiver, um desses membros, entre os 3, votarão e elegerão entre eles. Isso aí vai ter que ser feita uma ata para constituir esse membro do Conselho Consultivo como presidente. Essa pessoa também poderá assinar documentos tipo escrituras, por exemplo, né? Mas tem que ser tudo em ata. Parágrafo 3º. Caso ocorra vacância do cargo de presidente, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, no prazo de 30 dias, para a eleição do novo presidente, para completar o mandato do seu antecessor, ficando o Conselho Consultivo a cargo das funções. Então, eu tenho uma chapa. O presidente saiu, mantém a chapa e vai fazer a eleição de um novo presidente, no caso. A chapa ela não é destituída, não. A não ser que algum do pessoal da chapa ou queiram sair ou ter algum problema que tem que ser retirado dele. Parágrafo 4º. Caso algum membro da administração concorra à eleição do que trata o parágrafo anterior, as vagas decorrentes serão preenchidas na mesma Assembleia. A pessoa quer se candidatar a presidente no dia da Assembleia Geral, então vai escolher, a própria Assembleia já vai escolher um presidente para ocupar o cargo da mesa enquanto essa pessoa se candidata, no caso. Caso algum membro
28ª, vagando quaisquer outros cargos da diretoria, o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal, as vagas serão preenchidas por decisão das respectivas áreas, escolhida entre seus membros. Artigo 29. A diretoria da associação será assim composta: presidente, vice-presidente, tesoureiro e suplente, secretário e suplente, conselho consultivo, conselho fiscal. Artigo 30. A administração da associação caberá ao presidente eleito em Assembleia Geral Ordinária e a ele compete. Gente, as competências do presidente, do vice-presidente, do conselho do tesoureiro, do secretário, do conselho consultivo, do conselho fiscal, são incumbências que é o cartório que define, a gente não tem como votar. Então, não passa de uma leitura, eu só vou estar lendo, não tem nem como eu estar trazendo para a votação, porque eu não consigo mudar. Está ali no cartório, é constitucional, né? Então, a gente pega parte da Constituição e traz para cá, para dentro do Estatuto, então a gente não consegue mexer. Então, eu vou pular essa parte. A gente vai estar apresentando para vocês o estatuto, já modificado com algumas coisas que a gente já vem modificando, e vocês vão estar dando a lida, né? E o pessoal que quiser participar da direção, e tiver alguma dúvida sobre o cargo que quer fazer, que é conselho consultivo, conselho fiscal, tesoureiro, secretário-presidente, aqui mesmo na reunião, pode estar perguntando, que a gente está respondendo, que é bem interessante, e pode também estar entrando em contato com a gente pelo Zap, que a gente vai estar conversando. E na própria reunião que a gente fizer para formar a diretoria, a gente vai estar expandindo esse assunto para que todo mundo entenda. Viu? Artigo 38. O exercício fiscal iniciasse no dia 1º de janeiro e encerrasse suas atividades no dia 31 de dezembro. É interessante essa Assembleia Geral em janeiro, porque vai ser feita a contabilidade e vai, para passar para o governo o que foi feito. Vou dar um exemplo. A gente vai cobrar uma taxa de R$30. Essa taxa de R$30 vai entrar no banco, vai ser descontado o valor do boleto e a associação tem que dizer como ela usou esses R$30. Aí foi pago a empresa para fazer a gestão. Então, a empresa tem que dar nota para a associação mandar para o contador fazer passar o imposto, né, no caso. Então, o governo, ela cobra essa tributação. Se sobrou ali R$10 no caixa, aí a associação vai dizer que vai estar em tal banco, em tal conta, de tal jeito. Então, mais ou menos desse jeito que acontece todo ano. Artigo 39. As fontes da receita da associação são contribuição mensal dos associados, participação por rateio sobre despesas decorrentes de benfeitorias de interesse comum a serem realizadas. Um exemplo, o Belo Vale, em algum momento, pode ser que queira ser calçado. Quando a gente fala o Belo Vale queira ser calçado, quer dizer o quê? As pessoas que estão lá no conjunto, de alguma hora ou outra, vão fazer um calçamento aqui. Quanto é que custa? Tanto, vai dar, um exemplo, 7 mil por fração, hoje custa mais ou menos isso. Aí, vamos fazer uma vaquinha? Vamos. Quanto? 200 por mês. Aí, chega ali no final do ano, cada um está com 1.600, 1.400, não sei. Então, vai estar esse valor ali, e aí, por exemplo, em 3 anos, 4 anos, com correção de inflação, você consegue calçar o empreendimento todo. O que significa? Se aumentar vamos supor, de 50 mil para 70 mil o valor do imóvel. Mais ou menos isso que significa. E também a qualidade, né? É um exemplo de pode ser feito um rateio. Vamos murar o condomínio todo. Mesma coisa. Contribuição, não, eu estou falando, não é para ser feito não, viu, gente? Isso aí é coisa que vocês podem discutir lá na frente. Só dando exemplo. Letra C, rendimentos de aplicações financeiras. Pode sobrar um dinheiro ali, 3 mil no ano, e
fazer uma aplicação. Doações, pessoal, no começo a gente vai precisar, por exemplo, computador, mesa, escrivania, alguma coisa que você tem em alguma empresa sua que não está sendo usada, está ali atrapalhando a vida da sua casa, tem que jogar fora, não é uma coisa boa, viu? Não é coisa velha demais, não, mas que pode estar doando para a gente é necessário. Vou doar uma caixa de caneta, bom demais, a gente precisa, vai precisar sim, para compor o escritório da associação. O escritório da associação não é da empresa, viu? Tem que entender isso. É de vocês mesmos. Então, vocês que vão estar juntando para poder montar esse escritório. Então, eu vou entrar no escritório da associação para ver alguma coisa. Quando você entra, aquela mesa foi vocês que compraram, foi vocês que doaram, dentro de vocês mesmos, no caso. Usar o dinheiro dos R$ 30 que vai ser usado para isso também. Então, tem que ter doações importantes. E receitas eventuais. Vamos fazer um arraial, a gente tem um clube. Vamos fazer um arraial tal dia para arrecadar alguma coisa. Então, é bom. Parágrafo 1º. Fica constituído um fundo de reserva correspondente a 15% da receita bruta. É vocês que vão definir. Se a gente colocar R$ 30 hoje, eu acho que dá para segurar 15% da receita bruta. Não dá isso? Acredito que dê, Juiz. Então, vamos botar assim, que coloque R$ 30 de cobrança, a gente arrecade aí 12 mil, gaste 9, segundo 3. Esses 3 mil aí é importante, porque é ele que vai levantar o recurso para comprar o mobiliário do clube, por exemplo. Então, eu estou conversando isso porque vai ser a motivação maior da associação, além, claro, de tomar conta, de administrar, é essa compra de equipamentos, que vai ser necessário, viu, gente? Os valores arrecadados serão depositados em nome da associação em conta bancária movimentada pelo tesoureiro e pelo presidente, conjuntamente com devida autorização da diretoria. A Assembleia Geral decidirá o valor máximo da movimentação. Constituem despesas comuns. As despesas relativas à conservação, limpeza, reparos, reconstrução das partes e coisas comuns, especialmente as vias de acesso e de circulação. Consumo de energia elétrica para o funcionamento do serviço de iluminação das áreas de uso comum e bombeamento de água para os reservatórios. C. Gasto dos aparelhos e equipamentos utilizados para o funcionamento do serviço da associação, incluindo monitoramento de vídeo eletrônico, manutenção e eventual substituição das bombas de água. D. As relativas à remuneração e encargos sociais dos empregados. As despesas com impostos e taxas sem atribuições da associação, qualquer despesa de natureza comunitária. Artigo 41. O patrimônio da associação será constituído pelos bens móveis e imóveis que vierem a ser adquiridos por compra ou doação, e serão cadastrados e inventariados em livro próprio. Então, a gente vai comprar um livro ata para ser um livro de inventário. Então, tudo que a pessoa é doada vai ser colocado lá, data, especificação da nota fiscal, se tiver, e a pessoa que doou. Exemplo, chega um cara e doa um carro roubado para a associação. Não pode acontecer, né? Então, isso aí é registrado, se der algum BO, a associação já sabe quem foi. Mas eu estou brincando, gente, mas acontece de ter doações que não indevidas, né? Então, é por isso que tem que ser registrado. 42. Os bens que integram o patrimônio social não poderão, em nenhuma hipótese, ou sob qualquer pretexto, passar à mão de terceiros ou de membros do quadro social, seja para uso próprio ou a que título for. Então, a associação compra um trator. Um exemplo. Vai ser usado para quem? Para fulano de tal. Aí é marcado o dia, colocado aqui tudo certinho. Mas fulano de tal pegou e levou para levar para a roça dele, que é lá no Poções, não vai poder, não. Não vai poder tirar esse trator da associação, o uso é só lá para o empreendimento mesmo.
Parágrafo único. Ao associado caberá proceder ao cadastramento de sua fração ideal de um modo fiscal ao INCRA e junto à Secretaria da Receita Federal, e arcar com o pagamento anual do imposto territorial ITR, bem como o seu registro nos cartórios competentes. A pessoa ela pode fazer, se ela quiser, um CCIR em nome dela, um ITR em nome dela e o KCFI também em nome dela, viu? Uma fração pequenininha pode. Então é importante cada um, se quiser fazer seu imposto individual, vai ficar em torno de R$12 ano, mais ou menos. Ô, A Júlio, gleba, você está lendo qual aí? 45, parágrafo único. Eu acho que você pulou 43 e 44, Júlio. Será? Pulou. Já não pulei não, tu que Hã? comeu bola, mas deixa eu dar uma lida aqui de novo. 42. Os bens que integram o Não, patrimônio o 42, social, o 42 você leu, é o 43. alienação, hipoteca, penhora, venda ou troca de bens patrimoniais da associação, somente será cedida por Assembleia Geral Extraordinária, convocada especialmente por este fim, mediante a aprovação de metade dos associados. Foi o que me bolei no início. Alienação, hipoteca, penhora. Então, por exemplo, eu quero pegar um dinheiro no banco, uma coisa desse tipo. Eu quero vender um patrimônio que seja da associação. Venda ou troca dos bens patrimoniais da associação somente será decidida por Assembleia Geral Extraordinária. Não é ordinária, não. Tem que fazer uma assembleia só para isso, convocada pessoalmente para esse fim, mediante a aprovação de metade dos associados. Então, se eu quiser vender alguma coisa da associação, eu só posso fazer se eu tiver 500 pessoas, ter 251 pessoas, no caso, para poder compor a assembleia. Eu dou um exemplo aqui, tem a associação da Abaneb, eles quiseram vender, teve que convocar uma assembleia para poder vender o clube, no caso, na época. 44º. O patrimônio social não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese, ser dividido entre os membros do quadro social, salvo no caso de extinção da associação. 46º. O atraso dos pagamentos das taxas da associação e se gerar atualização monetária pelo INCC e IBGE e cobrança de multa de 2% de mora e outras medidas pertinentes, inclusive ação judicial. Parágrafo 1º. Se o atraso for superior a 30 dias, os débitos serão acrescidos de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, IBGE. Parágrafo 2º. Na hipótese de inadimplência prevista neste artigo, a associação, após esgotar a tentativa de negociação pelos meios digitais e eletrônicos, poderá, a qualquer tempo, sem aviso prévio, promover cobrança extrajudicial ou judicial dos débitos, os quais serão acrescidos das taxas de cobrança, custos judiciais, honorários advocatícios na base de 10%, e se extrajudicial, em 20%, se judicial. 47º. O futuro associado tomará ciência de todos os termos deste estatuto, simultaneamente no ato de formalização da transação de compra e venda e de promessa de compra e venda, aderindo integralmente. A pessoa, ela se associa no momento que está contratando, né, que a gente está fazendo o contrato. Tem lá uma ficha de associação, a gente não colocou o CNPJ, assim que o CNPJ estiver aberto, a gente insere o CNPJ. Você é obrigado a se associar? Não. Você pode se desassociar? Sim. É interessante, você que vai dizer. O que acontece? Se você não pagar a taxa de condomínio, a associação vai te protestar do mesmo jeito, porque você vai estar devendo um condomínio, não a associação. A associação, ela está cobrando a taxa de condomínio para poder fazer a distribuição desse valor para contemplar o próprio condomínio, no caso. Então, a pessoa que acha que vai desassociar
para não ter a taxa de condomínio, é importante entender que não vai ser assim, não, vai ser cobrado da mesma forma. E essa pessoa ela vai ser indiciada, sim, pela Lei 834/04, não tenho de cabeça, que é a lei de enriquecimento ilícito. Você está se provendo do que teu vizinho gasta. Ah, minha rua está limpa, por quê? Porque teu vizinho está gastando. Está tendo portaria porque teu vizinho está gastando. Está tendo isso porque teu vizinho está gastando. Ah, meu lote era 50 mil, pulou para 100 mil porque teu vizinho está gastando. Então, o nome disso se chama enriquecimento ilícito. Já existe uma lei para isso. Isso aí são casos corriqueiros e todo mundo que entra nessa situação perde, viu? Então, é importante vocês entenderem. É igual a lei trabalhista. Quem perde não é o empregador, nesse caso aí, quem perde é o condômino que não quer pagar. Então, é importante vocês entenderem. Eu vou estar sempre conversando sobre isso, porque se não tiver condição e não quer participar de um condomínio de R$ 30, R$ 50, pode vender sua fração, porque aqui não é lugar não. Desculpa a forma de conversar, mas é isso, tem que ser curto e grosso nesse sentido, porque se não tiver dinheiro, não tem administração, não tem condomínio, vai ter bagunça, e isso aí ninguém quer. Todo mundo está entrando aqui para ganhar, para ter saúde, para ter liberdade e para ter segurança também. E a liberdade só existe com segurança. Vamos lá, advertência. O associado poderá ser advertido para quando. O futuro associado tomará ciência de todos os termos deste estatuto, simultaneamente ao ato de formalização da transação de compra e venda ou de promessa de compra e venda, aderindo integralmente. O associado poderá ser advertido quando comportar-se de forma incompatível com os princípios e objetivos da associação, quando um ferir os princípios morais e éticos prejudiciais da boa convivência e harmonia entre os associados, inclusive danos a terceiros, arcando com as despesas oriundas do infortúnio cometido. A pessoa que faz parte de uma associação, que faz parte de um condomínio, ela já está se implicando em leis condominais. Então, não dá para se eximir de leis condominais. Então, é importante vocês entenderem isso, viu? O associado ficará automaticamente desligado da associação quando efetuar a venda, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou qualquer outra forma legal que transferir seu imóvel. Vendeu, deixa de ser associado. Artigo 50. As disposições deste estatuto só serão alteradas por decisão em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim. Então, eu só consigo mudar artigo do estatuto se for em Assembleia Geral Extraordinária, viu? A ordinária, que é aquela que eu tenho que fazer 2 vezes por ano, eu não consigo mudar artigo. Então, para mim mudar qualquer artigo, eu tenho que fazer uma Assembleia Extraordinária e colocar na palavra de ordem que quer mudar aquele artigo. E pode ser mudado também na frente, né? Mas aí tem que ser no movimento da Assembleia. 51. Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação da legislação em vigor, presentes o bom senso e o princípio gerais do direito. Artigo 52. Este estatuto é subscrito pelos associados com o compromisso de respeitá-los, defendê-los em todos os termos. Terá vigência imediata e será registrado no cartório competente, para que produza os devidos e legais efeitos. Artigo 53. A extinção social da associação será possível por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, que conte com a anuência de 2/3 de seus associados. Para me extinguir a associação, eu tenho que ter pelo menos 2/3 dos associados. Então, se eu tiver 400 pessoas, eu tenho que ter 280 para 250, mais ou menos. Artigo 54. O presente estatuto foi aprovado pela Assembleia Geral, realizada no dia, aí a gente vai ver o dia da Assembleia Geral. Artigo 55. Para dirimir as questões oriundas dessa associação, fica eleito o Fórum de Vitória da Conquista, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Então, gente, a gente acabou de ler o estatuto, a gente vai fazer as modificações que a gente achou necessárias. A gente
vai agora fazer uma reunião com a diretoria, assim, com o pessoal que quer se candidatar à diretoria. A gente vai fazer uma reunião para apresentar essa diretoria para vocês. A gente vai ver essa semana ou outra, né, ministro? Fazer essa reunião com essa diretoria. E assim que a diretoria já estiver montada, a gente já marca a assembleia. A assembleia provavelmente vai ser no Greenville, né? É Greenville? Tem a sugestão do Greenville, e se algum outro representante que tiver algum outro local que tem espaço para comportar todo mundo, também a gente pode aceitar a sugestão. Pode ser igreja, viu, gente? A gente gosta muito de fazer igreja porque a igreja já é apropriado, né? Já tem som, já tem tudo, tem internet. Então é interessante também. A gente só vai ver essa questão também da internet no Greenville, né, Vinícius? Se tem. No Greenville, né? Tem que verificar isso. É importante, porque assim, o pessoal que está de fora, tem que de Anápolis, São Paulo, então é importante que eles participem, né? Mesmo que participar mesmo, né? E a gente que está de fora fica ansioso para ver como é que tá as coisas, né? Gente, eu agradeço. Foi válido hoje, a gente terminou o estatuto. É uma parte pesada, é cansativa. A gente agradece muito a paciência de vocês. Agora a gente vai partir para a parte mesmo de diretoria. A gente vai marcar a reunião com o pessoal. E, a partir daí, a gente já marca a Assembleia Geral, contar com vocês, para vocês participarem, chamar os vizinhos de vocês. Viu? A Assembleia Geral é importante, até porque vocês estão com um grupo lá, é bom conhecer mesmo, apertar na mão, né? O Vinícius disse que ia fazer um churrasco. O churrasco foi mais... Aí, já tem gente levantando a mão já. Vai dar gente agora, viu, Vinícius? Então, pronto. Alguém quer conversar alguma coisa? Quer assim, né? Às vezes a gente tem vontade de conversar alguma coisa, de expor, né? Então, o momento é esse que a gente já vai estar fechando a reunião. E a gente está agradecendo muito a vocês, porque foi uma reunião rápida, né? Mas o pessoal está na hora de falar. Quiser começar alguma coisa, pode falar aí, viu, gente? Mototáxi pediu aqui para falar. Oi, boa noite, Júlio e Vinícius. Boa noite. Deixa eu desligar aqui. Acho que o som não está muito legal, viu? Tá dando eco. Gente, quem quiser conversar, hora boa, viu? Rui, que é parceiro de Vinícius. Está sempre conversando aí, dando opinião. Eu não precisa ser só com Oi. ao churrasco, não Saiu aí, precisa tá saindo ser, som? não, viu? Qualquer coisa tá bom. Vinícius sabe aí, viu? Tá certo, Rui. Opa, pode falar, amigo. Pronto, então, gente, ó, vou agradecer. Oi. Boa noite. Eu só vou confirmar a próxima reunião para o dia 15, assim, daqui 15 dias, assim que tiver confirmado a reunião primeiro com o pessoal da diretoria. Aí a gente já marca uma reunião para poder apresentar o pessoal da diretoria, né? E aí, nesse momento, a gente vai estar explicando que cada caso. Pode falar, amigo. Oi, alô? Pode falar. A minha dúvida, rapaz, é o seguinte, que teve a outra reunião passada, aí a minha dúvida é que foi falado sobre o muro e sobre a cerca, e sobre não fazer nada, né? Aí eu fiquei na dúvida, assim, que vocês falaram, no caso, no estatuto, que estava ali como um arame liso, é porque eu cheguei praticamente agora na reunião, né? Aí, como arame liso, agora não fala do arame farpado. É porque se for a pessoa querer, no caso, lá cercar com arame farpado, no caso, eu quero saber se pode cercar com arame farpado, é porque o arame farpado é mais em conta, é mais barato e tudo, entendeu?
Isso vai ser colocado nas modificações que serão feitas no Estatuto. E aí vai ser levado para votação na Assembleia, né? As opções vão ser colocadas e lá que vai ser votado, tá bom? A gente não tem então não são a gente aqui que vai votar, que nem levanta a mão, abaixa a mão, no caso não, né? Será presencialmente, né? Será mais ou menos nesse formato, só que presencialmente. Por exemplo, o senhor vai Entendi. participar... Então não é bom fazer nada não, né? Tipo, você vai cercar um lote, não é bom cercar agora não, né? No caso. A gente... vamos aguardar essa Assembleia, né? No caso. O Liz já tá confirmado, já, né, Vinícius? Não, o Arame Liso está confirmado, acredito eu que o muro também, né? A opção de muro, arame liso, o arame farpado a gente vai botar, eu vou colocar, a gente vai colocar no estatuto e vai botar para votação, né? Essa possibilidade. Agora o pessoal voltou muito de fazer do jeito que quer, né, Vinícius? Assim. Eu sei, mas tem as opções que podem ser feitas, né, para poder ficar livre. Por favor, eu estou resolvendo. Oi, pode falar, amigo. É André, né? Porque então, tipo assim, no caso, essa questão mesmo, por exemplo, da questão do arame farpado, eu acredito isso na minha opinião, né, assim, acho que não teria não teria o porquê, não, assim, né, às vezes a pessoa tem a condição de cercar com o arame farpado, né? Às vezes o arame liso é mais caro, mesmo que às vezes você vai economizar 200, 300 reais, mas já é alguma coisa, né, no caso, né, eu sei que lá no estatuto já fala o arame liso, agora, que nem você mesmo falou, Júlio, que não tem problema na sua opinião, assim, também, né, que de botar, a pessoa quer cercar com arame farpado, ou se quer cercar com arame liso. Aí eu queria saber essa parte, sei que vai ser votado aí nessa Assembleia que vai ter, né? O André, é André, né? Vamos lá, você é um associado, você tem todo o direito de falar o que está falando. Primeira situação, por ser associado. Segunda situação, por estar dentro de uma reunião que é para esse fim, entendeu, né? Então, como é uma situação que você quer que defina, e a gente tem que usar a democracia nesse sentido, a gente pode voltar agora, sim. O pessoal que está aqui, né, são 20 pessoas, o pessoal quiser fazer uma votação para que tenha arame farpado, ou não tenha, né, no caso. Pode voltar aqui agora, né, para a gente até exercer um pouquinho de democracia aqui entre a gente. Viu? Rapaz, se puder, eu vou ficar muito feliz de graça. Agora, assim, Aí eu vou pedir para o pessoal baixar a mão, quem está com a mão baixa, vamos botar aí, ó. Quem quiser arame farpado, bota a mão sim, e quem não quiser, coloca para baixo. A gente tem 20 votos, no caso. Júlio, só lembrando que não é uma votação definitiva, né? Para o André ficar com essa ciência aqui na Assembleia que vai ser decidido de verdade. Mas a gente já vai escrito já como já vai já com... Isso. Aí se o pessoal quiser levantar a mão que não quer, aí já muda na hora, entendeu, Vinícius? Pessoal, quem quiser arame farpado, levanta a mão, no caso. Aquelas pessoas que às vezes não tem aquela condição de cercar com arame liso, né? Aí levanta a mão, né? Aí, no caso, vai entrar no estatuto e na Assembleia vai ser votado, né? Isso. Aí, quem quiser, levanta a mão. E quem não quiser, deixa a mão baixa. Levantando a mão também não significa que a gente vai fazer o do arame farpado, é para dar chance quem quer fazer também, né? Deixar livre. Isso, perfeito. Para quem às vezes, né, quem quer fazer, às vezes não tem aquela condição de fazer arame liso, né? Aí aqueles que levantam a mão para ajudar, no caso aí, entendeu? Que fica uma coisa igual, né? Tipo, se arame liso, arame farpado e muro, né? Porque se ficar só arame liso e arame e o muro, a pessoa às vezes não tem condição de fazer o arame liso. Às vezes muita gente pode ser que não tenha condição. Então, aqueles que puderem levantar a mão, vai ajudar aquelas pessoas que estão querendo secar com um arame farpado, né? Vou dar mais uma chance. Mas eu não decidi ainda. Vou fazer muros, vou fazer com arame liso, mas levantar a mão para dar chance para o vizinho também, né? Pronto. Que queira fazer. Isso. Democrático. Aí tem 19 votos aí, ó. Vamos começar a votação, gente? Pera, filho. Ô, Júlio, já foram levantadas 10 mãos a favor do arame farpado, né? São 19 pessoas, então vai ser colocado, né? Como já havia falado. O arame farpado, né? E aí vai para a votação geral no dia da Assembleia. Viu, gente? Isso aqui é um exemplo de que vocês podem, sim, trabalhar a cidadania aqui dentro da associação, né? Então, é bem-vindo a opinião de vocês e tudo é votado. Claro que não vai prevalecer a opinião de um, vai prevalecer a opinião de todos, viu? Uma maioria, no caso.
Então, é importante que esses votos sejam quem está aqui para votar, porque depois não reclamam porque não teve na Assembleia e porque não foi o jeito que queria, no caso. Viu? Então, tá certo aí, viu, André? Então, a gente vai colocar que o arame farpado é válido e na Assembleia alguns tópicos vão ser votados novamente. Então, obrigado por chegar a oportunidade, obrigado por ter, né, levantado a democracia aí e seguiu, né, a oportunidade do direito de ir e vir, né? Então, Deus abençoe que dá tudo certo na votação aí da Assembleia, até que eu não vejo por que não votar, ficaria uma coisa de igual para todos, né? Aqueles que têm a condição de fazer o muro faz, os que têm condição de fazer arame farpado, arame liso, né? Às vezes pode ser até uma besteira da minha parte, mas acredito que não também, né? Um direito, né, que nós temos, né? Aqui numa oportunidade dessa em reunião, então, obrigado pela oportunidade aí, e que no dia da Assembleia possa votar, né, essa opção aí, para que, né, aquelas pessoas que querem fazer, né? Isso. Então, tá certo, então, gente. Boa noite, viu? Tem alguém que quer manifestar mais alguma coisa? Pronto, então tá. Boa noite, Vinícius. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jules. Boa noite, pessoal. A gente vai marcar a reunião com o pessoal da diretoria e depois a gente volta a se falar. Um abraço a Valeu, todos. boa noite.